Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Jéssica, eu sou representante da ADSAMPA. Então, antes da gente começar aqui com o Renan e o Rafael para falar um pouquinho sobre liderança, eu vou passar alguns recadinhos. Então, para quem é novo aqui, não conhece a ADSAMPA é a Agência São Paulo de Desenvolvimento. Ela é ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do município e é responsável por executar as políticas públicas de empreendedorismo do município. Então, se você tem interesse pelo tema e quer ver mais programação, então pode continuar aqui na página de Facebook da ADSAMPA ou no site da ADSAMPA, então adsampa.com.br, que a gente está oferecendo atividades, palestras online, cursos, para quem tem interesse no tema. Bom, o TEIA é um dos programas da ADSAMPA, então essa programação agora que a gente está passando hoje faz parte da programação do TEIA Online. O TEIA é um programa, é um coworking, é um programa, né, de coworking público municipal. Tem 5 unidades em São Paulo, Santo Amaro, Cidade de Tiradentes, Parelheiros, Centro e Taipas, que estão com expedientes suspensos, né, por causa da quarentena. Então, todas as nossas equipes aqui, incluindo o CIEDES, que é responsável pelo TEIA Centro, estamos aqui unindo forças para fazer a programação do TEIA Online. Além disso, se você é MEI, a ADSAMPA também tem atendimento ao MEI, então tem diversos postos físicos que estão com atendimento remoto também. Então eu vou deixar aqui nos comentários da live os contatos tanto de telefone como de e-mail, para que caso você, MEI, precisa de orientação, está com alguma dúvida nesse período, os atendentes da ADSAMPA conseguem te ajudar. Bom, quero agradecer a presença do Renan e do Rafael aqui, obrigado por disponibilizar esse tempo aqui para a gente. Espero que todo mundo aproveite aí ao máximo a live. Obrigadão, e vou deixar vocês aí com o Renan e com o Rafael. Tchau, tchau. Obrigado, Jéssica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, só compartilhando aqui, né? O TEIA, ele oferece diversas atividades de apoio ao empreendedor. Durante esse momento, né, de pandemia e isolamento social, os espaços foram fechados, e a gente pensou em uma série de atividades para continuar apoiando empreendedores. Então, vocês podem acompanhar na página da ADSAMPA, né, uma série de atividades que são oferecidas. A gente tem lives regularmente e outros modelos, né, de apoio ao empreendedor. Eu venho comentando aqui, trazendo algumas novas iniciativas, né, para os empreendedores, além das lives. Então, a gente está com um programa, né, o CIED, chamado Rede de Mentores, em que a gente mapeou empreendedores de todo o Brasil, tem alguns mentores, inclusive, de outros países, né, que se colocando à disposição para oferecer mentorias gratuitas para pequenos empreendedores. Quem for empreendedor e tiver interesse em receber a mentoria, é só entrar em contato, ou aqui pelo comentário dessa live, ou pelo Facebook do CIEDES. E a gente tem trazido vários convidados que compartilham outras oportunidades, né, e trazendo assuntos de relevância de apoio ao empreendedor. Hoje o convidado é o Renan, desde já, né, Renan? Muito obrigado aí por ter aceitado. Renan é um grande parceiro no Conselho Nacional de Juventude, ele representa a Brasil Júnior no Conselho, eu faço a representação do CIEDES também no grupo. O Renan, ele é graduado em Engenharia Civil, ele viveu por 5 anos no movimento de empresa júnior. Em 2018, ele passou a compor o time da Brasil Júnior, sendo responsável pela área de negócios da organização. Em 2019, ele ocupou o papel de presidente executivo da confederação, com o desafio de liderar mais de 20 mil jovens de todo o país na construção de um Brasil mais empreendedor. Atualmente, ele empreende uma startup de inovação para recursos humanos e é conselheiro nacional de juventude, representando a Brasil Júnior como titular da cadeira. Eu vou passar a bola para o Renan. Convido, né, os empreendedores que estão assistindo, caso vocês tenham qualquer dúvida, pode ir colocando nos comentários aqui. Após a apresentação do Renan, a gente vai fazer um bate-bola aqui. A ideia é a gente trocar um pouco de ideia e que ele possa sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Renan, muito obrigado mais uma vez, seja bem-vindo e passo a bola aí para você. Beleza, obrigado, Rafa, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Bom, pessoal, o Rafa já me introduziu aqui, vou estar à disposição nessa próxima hora para a gente bater esse papo. Estava falando para ele que eu não queria trazer algo que fosse tão expositivo assim,
para a gente ter a possibilidade de conversar e eu compartilhar um pouco das minhas experiências, ainda poucas experiências, né, assim, pela minha idade, eu tenho 23 anos, não tive tantas experiências assim, mas experiências muito intensas em que eu pude vivenciar a liderança em tempos de incerteza antes mesmo da pandemia chegar. Então, como bem Rafa disse, atualmente tenho empreendido uma startup, então, independente do cenário socioeconômico do país, aí, mercadológico, quem empreende aí, provavelmente está assistindo, sabe, do cenário de incerteza que você vive, né? Aquela angústia do empreendedor de não saber direito de amanhã. A startup ele é um ambiente extremamente difícil de se controlar alguma coisa, mas acho que um pouco dessas experiências podem contribuir para a nossa discussão, beleza? Então, pessoal, para a gente começar, eu estava pensando aqui, né? Como que eu posso ajudar vocês nesse cenário? Antes de trazer um pouco da minha perspectiva, eu queria trazer um pouco da perspectiva do mercado, assim, o que está acontecendo, o que está mudando, como que o mercado vai estar assim que o isolamento social aqui acabar e a gente voltar a abrir os nossos negócios, quais dificuldades a gente vai enfrentar. E existem muitos futurólogos, tem muita gente que pesquisa tendências, muitas pesquisas estão sendo feitas, principalmente voltado para o mercado, que já trazem algumas das mudanças desse cenário, algumas prioridades que vão mudar para a galera e que eu queria compartilhar com vocês. Eu fiz um compilado das 10 tendências principais que eu identifiquei aqui em algumas pesquisas, em algumas notícias. Não sou futurólogo, mas eu acabei fazendo esse trabalho para compartilhar com vocês. E o que eu ia recomendar é que vocês estivessem com um bloquinho de notas, né, ou no celular, algum lugar que vocês pudessem registrar, porque eu não trouxe os insights mastigados para vocês, eu trouxe as informações, né, justamente para que seja possível, ao entrar em contato com a informação, você pensar, putz, para o meu negócio, isso faz sentido dessa forma, e aí você anota aí o insight, que espero que, enfim, essa hora não seja só uma hora de conversa, mas de fato seja uma hora que contribua para o seu negócio, para o seu empreendimento, tá? Então, para eu começar aqui a apresentação, você quer que eu apresente aqui ou você apresenta a tela? Só compartilhar aí sua tela que eu coloco aqui na projeção, Renato. Beleza, então. Acho que foi. Foi. Beleza, pessoal. Então, vamos lá. Vou tentar ser breve, tá? Quando eu trouxe esse título, né, Coronavírus como um acelerador de futuros, lógico, tentando olhar uma ótica muito positiva, bem otimista, na verdade, da situação, porque a gente sabe e entende o quão crítico está a situação, né, de saúde do país, alguns estados aí começando a entrar em colapso, principalmente os estados da região norte. Então, aqui eu trago uma perspectiva, uma tentativa, na verdade, um olhar otimista de um acelerador de futuros para as organizações, para as empresas, para a transformação digital, a adaptação tecnológica, né? Estava até circulando um meme esses dias que dizia assim, quem foi o responsável pela transformação digital na sua empresa? A, CEO, B, CTO, C, coronavírus, né? Então, de fato, a gente viu que muitas empresas foram forçadas ali pela necessidade a se adaptarem rapidamente a um modelo de trabalho remoto, né? A um modelo de trabalho em que você não tem o controle físico da situação. Então, cada vez mais isso já vinha assim em tendência, aconteceu que isso foi muito acelerado. Então, o que a Covid-19 tem a ver com o seu negócio, né? Como isso vai impactar o seu dia a dia, suas vendas, seus clientes, seu mercado, o seu core business, né? Então, quando a gente vê um cenário de que muita gente vai ficar desempregada, muitos negócios vão fechar, o que vai acontecer basicamente não é que quando a gente vamos dar um passo atrás, né? O que é um negócio? Para que ele serve? Qual missão que ele cumpre ali? Basicamente, ele resolve problemas de pessoas, uma empresa, um empreendimento. Resolve problemas de pessoas. A pessoa tem uma necessidade que ela não consegue resolver sozinho, ela te contrata para você prestar aquele serviço, oferecer aquele produto, aquela solução para ela. Então, ele é um negócio, basicamente, é um resolvedor de problemas das pessoas, né? O que vai acontecer nesse pós-pandemia não é que todos os problemas do mundo vão ser resolvidos e você vai parar de ter utilidade.
Muito pelo contrário, novos problemas vão surgir, né? E novas prioridades vão surgir. Então, você entendendo as prioridades que vão surgir, como o usuário, o cliente, ele está pensando nesse novo contexto pós-pandemia, nessa nova interpretação de mundo, isso vai abrir a sua mente para que você adapte seu negócio ou entenda novas oportunidades num negócio diferente, que de fato, né, a gente sabe que o empreendedor ele tem ali uma resiliência muito grande e um poder de adaptação muito rápido também. Então, é isso que a gente vai ter que estar ligado para as próximas semanas, para os próximos meses, tá? Beleza, até trouxe uma frase aqui do Átila, que ele diz que mudanças que o mundo levaria décadas para passar, estamos tendo que implementar no susto em questão de meses, né? Um pouquinho do que eu contei para vocês. Eu coloquei esse lembretezinho aí, uma lâmpada, né? Em todas as tendências que eu for passando, essa lâmpada vai estar lá, para vocês não esquecerem de irem buscando insights a partir das tendências que eu for apresentando, beleza? Então, vamos lá. Tendência número 1. Revisão de crenças e valores. As crises obrigam as comunidades a se unirem e trabalharem mais como equipes, seja nos bairros, entre funcionários de empresas, seja o que for. Isso pode afetar os valores daqueles que vivem nesse período, assim como ocorre com as gerações que viveram durante guerras, né? Então, aqui eu trouxe uma frase do chefe da unidade de pesquisa comportamental da Trinity College de Dublin, e basicamente, pessoal, o que a gente traz com essa tendência é que, de fato, prioridades vão ser mudadas, né? Eu falo por mim mesmo, experiência. Desde 2014, quando eu me mudei da minha cidade, do interior de São Paulo, para mais interior ainda, que foi para Bauru, onde eu me graduei em Engenharia Civil, na Unesp, desde aquele tempo eu não ficava tanto tempo reunido com a minha família, né? E quando você se força a estar em casa com a sua família, putz, qual o valor que não tem ali no final de semana pegar, jogar baralho com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, coisa que a gente nunca tinha feito assim junto, sabe? Então ele fortalece, né, alguns valores, algumas crenças e muda suas prioridades. Então, quais são os comportamentos dos clientes de vocês que vão ser alterados, né? Quais são as prioridades que vão ser mudadas nesse cenário? E quando ele compara com as gerações que viveram durante as guerras, é porque quando você tem um conflito externo maior do que os conflitos internos da sua nação, você deixa de lado os conflitos internos, se une para vencer algo maior, um desafio maior. E a mesma coisa que a gente vive hoje, só que ao invés da gente de ser num cenário nacional para um cenário internacional, é basicamente o mundo se unindo para combate ao coronavírus. Então, esse é um ponto que vai direcionar o comportamento dos clientes, uma revisão de crenças e valores, certo? Segunda tendência, menos é mais. Coronavírus trouxe para o contexto dos negócios e para o contexto pessoal a necessidade de revisitar as prioridades. Já falei para vocês, né? O que antes em uma organização gerava resultados financeiros, persuadindo, incentivando o consumo, aumentando a produção e as vendas, hoje não funciona mais, porque cada vez menos as pessoas vão consumir pelo impulso. Então, de fato, as organizações, as empresas vão precisar gerar real valor para os seus clientes, né? Ao invés de conseguir a venda pela persuasão, conseguir a venda de fato, gerando valor para o seu cliente. E como as pessoas vão talvez ter um olhar de maior escassez nesse momento, com prioridades, com uma régua de prioridades maior, reduzindo o seu consumo, cada vez mais a gente vai ter que entender o que é essencial para essas pessoas, né? Existe até uma analogia que eu, no processo de aceleração da minha startup, tenho passado, que a galera realmente pergunta, qual que é o problema que você resolve para o seu cliente? Eu resolvo tal problema. Beleza. Agora, vamos entender se esse problema, né, ele é um problema que, de fato, a pessoa sente uma dor muito aguda ali, ou se é um problema que tanto faz, tanto fez, se ele resolveu. Por que isso é importante? Porque quando a gente fala de um problema que realmente é uma dor aguda, a sua solução passa a ser um antídoto para aquilo, passa a ser uma aspirina para aquilo. Então, se você está com uma dor de cabeça muito forte, uma enxaqueca, você paga tudo que for ali, você dá o que for para ter um comprimido que vai fazer a sua dor de cabeça passar.
Agora, existe até a comparação que eles fazem, né, de se a sua solução é uma painkiller, né, uma matadora de dor aí, ou se ela é uma nice to have, né? É legal de se ter, mas não é must have, não é uma coisa essencial na sua vida. Então, essa análise, se o seu produto é uma aspirina ou se é uma vitamina, é importante você fazer, tá? Menos é mais, prioridades definidas. Tendência 3, configuração dos espaços do comércio. Quando as pessoas voltarem a frequentar espaços públicos, depois do fim das restrições, as empresas devem investir em estratégias para engajar os consumidores de modo profundo, criando locais que tragam a eles a sensação de estar em casa, né? Então, pode ser que quando tudo voltar, as pessoas, os consumidores vão ter mudado os seus modos de consumo, né? Isso abre oportunidade para consumos à distância das coisas, delivery a gente viu, né? Streaming a gente viu, tá aí nas próximas tendências também, que tem aumentado consideravelmente o volume de consumo, porém, aqui no que eles trazem, se o seu local exige um consumo presencial, uma atratividade, vai ser importante pensar no que você vai fazer ali para deixar as pessoas mais confortáveis no seu ambiente de consumo. Tendência 4, novos modelos de negócio. Com a possibilidade de novas ondas da pandemia no futuro próximo, o setor de restaurantes deve ficar atento a mudanças do seu modelo de negócio e o serviço de entrega vai continuar em alta e pode se tornar a principal fonte de receita em muitos casos, né? Foi o que eu comentei. A questão do delivery ter aumentado muito, tanto por conta das restrições, mas isso pode incentivar uma mudança de comportamento do consumidor. Tendência número 5, experiências culturais imersivas. As experiências imersivas são uma das 3 grandes tendências da tecnologia. Destacamos aqui a área cultural, mas isso também se estende a outros setores, como esportes, viagem e varejo. Então, aqui a gente tem visto muitas lives, né? Muita transmissão, a galera tem imergido cada vez nas experiências, cada vez mais nas experiências virtuais. Isso é tendência, né? Alguns congressos que eu tinha participado ano passado, né, antes da instalação da pandemia, já trazia essa perspectiva por meio da realidade aumentada ali, né? Você coloca um óculos ali, você consegue ter a experiência de ter uma aula de inglês num bar com outras pessoas ali conversando em inglês, numa experiência muito mais interativa do que aqui, de repente, essa forma como eu estou com vocês, uma forma que, enfim, quase que 100% ali, né, trazendo da realidade, e isso cada vez mais vai vir a ser tendência, tá? Tendência 6, trabalho remoto. O trabalho remoto pode reduzir a desigualdade de gênero nas empresas, já que mães podem cuidar de seus filhos enquanto mantêm um emprego. 56% das mulheres na indústria da tecnologia precisaram deixar seus postos para cuidar dos filhos. Assim, empresas que aceitam trabalho remoto têm 4 vezes mais CEOs mulheres do que as que não têm. Foi um estudo do Sebrae esse. Eu trouxe esse insight específico porque a gente tem ouvido falar muito sobre trabalho remoto, né, ultimamente. E, de fato, foi uma das principais mudanças que as empresas enfrentaram. Então, eu quis aqui abrir a cabeça para outras consequências que o trabalho remoto pode gerar, beleza? Tendência 7, shop streamings. O Instagram já demonstrou em 2019 estar observando essas previsões. A plataforma acrescentou features importantes, como uma permissão para que os usuários criem seus próprios filtros para os stories. Isso nos leva a outro dado de pesquisa. O tempo online nas redes sociais aumentou e 60% das pessoas se dizem conectadas o tempo todo. Cada vez mais as pessoas vão estar consumindo o mundo digital ali, né? O conteúdo digital. Então, esse outro insight possível que pode vir dessa tendência é entender e analisar o comportamento do seu cliente a partir de dados que você consegue monitorar ali via, por exemplo, o Instagram. Tendência número 8, sede por aprender coisas novas, né? Infelizmente, aprender é a desculpa mais antiga que existe para quando gestores não conseguem alcançar os resultados prometidos. No entanto,
se o objetivo fundamental do empreendedorismo ou de um cenário de incerteza, igual a gente vive hoje, é desenvolver organizações sob condição de incerteza extrema, sua função mais vital é aprender. Essa frase eu extraí de um livro que eu estou lendo agora, atualmente, que é esse daqui, né? A Startup Enxuta, que ele traz justamente a questão do ambiente de incerteza, né? A gente não gosta muito e existe essa desculpa mesmo, né? Pelo menos a gente aprendeu tal, para justificar o não alcance de alguns resultados. Mas se o cenário que a gente vive é de extrema incerteza, a única certeza que a gente tem é que a gente vai errar porque a gente não vai saber o que está por vir, certo? E se a gente sabe, já que a gente vai errar, o que a gente tem que fazer é aceitar que a gente vai errar, né? E depois aceitar que a gente tem que errar, entender que a gente tem que errar rápido para aprender rápido. Então, a principal coisa que vocês podem fazer num cenário de incerteza é aprender, para você conseguir direcionar os seus próximos passos. Então, esse insight foi muito legal aqui, porque eu, particularmente, estava muito ansioso, assim, com esse cenário de incerteza, e quando eu entendi que meu core business hoje, enquanto meu produto não está na rua, é aprender, né? Aprender sobre o mercado, sobre o perfil, comportamento do consumidor, sobre os problemas que eles possuem, sobre o papel que a minha ferramenta pode oferecer para ele, sobre a concorrência, competidores e tudo mais. Então, cada vez que a gente aprende, basicamente é o nosso primeiro indicador aqui nesse novo cenário. Tendência número 9, educação à distância. Se a busca por conhecimentos está em alta, o canal para isso daqui para frente será a educação à distância, cuja expansão vai se acelerar. Devem surgir novas plataformas ou serviços que conectem mentores e professores a pessoas que querem aprender sobre diferentes assuntos. Então, a gente já viu surgindo muitas iniciativas que dá match, né, entre necessidade, entre demanda e oferta de conhecimento, né. Inclusive, aqui o próprio CIEDES, né, a gente tem uma iniciativa em parceria do Conjuve com o CIEDES, na verdade, a iniciativa do CIEDES, né, que o Conjuve apoia, que é a rede de mentores, que basicamente conecta aí quem está precisando hoje de conhecimento na gestão do negócio nesse cenário de crise, com mentores e especialistas, né. E, por fim, tendência número 10, novas habilidades e competências. Mesmo que 99% das empresas tenham reconhecido que é preciso investir na requalificação, muitas relatam lacunas no conhecimento em suas equipes e sem planos para educar os funcionários. No começo da quarentena, cursos e treinamentos para aprender sobre recursos tecnológicos e comportamentos digitais, como gestão de equipes remotas e comunicação virtual, viraram prioridade. Então, se lá na dica 2 a gente falou sobre a readequação das prioridades, pode anotar que uma das prioridades vai ser capacitar os funcionários das empresas e até mesmo vocês adquirirem as novas habilidades e competências que esse futuro moldado nesse novo normal para a gente vai exigir de nós. Então, aqui eles citam como 2 competências, né, essenciais para esse pós-pandemia, basicamente são sobre recursos tecnológicos e comportamentos digitais, um pouco do que a gente falou naquela outra tendência lá que eu mencionei, o exemplo do Instagram, beleza? Beleza, então, pessoal. Termino aqui essa exposição dessas tendências, de alguns insights para vocês, trazendo essa frase, né, do famoso economista aí, Peter Drucker: a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então, num cenário de extrema incerteza, em que as coisas estão mudando, é difícil a gente já seguir coisas prontas, né? Mas, de fato, somos nós os responsáveis por criar os próximos passos, a partir da identificação dessas necessidades, das novas necessidades, dos novos problemas que vão surgir e das novas prioridades do mercado consumidor, beleza? Então foi isso, obrigado, pessoal. Eu tenho compartilhado alguns conteúdos, tanto sobre empreendedorismo, inovação, nesse ecossistema de startup, como também de inclusão produtiva e empregabilidade juvenil pelo Conjuve, né? Lá no meu Instagram, se vocês quiserem manter contato ali, chamar no inbox, eu fico à disposição também para mais informações, beleza? Boa, Renan. Antes da gente começar a fazer uma troca aqui, só dar uma passada rápida aqui por comentários, né? Que o pessoal foi mandando. A
para quem perdeu o comecinho, a Jéssica colocou os contatos, né, da Desampa para fazer o atendimento MEI. Então, quem for MEI e precisar de apoio, né, os telefones estão aqui nos comentários, e tem um e-mail de atendimento também. Galera aqui mandando boa noite, Manu Muniz, que é gestor do TEIA lá de Taipas, Gustavo Bonfim por aqui, Vânia, o Lucas Henrique, ele fez um comentário aqui, no momento que você estava falando que, né, esse momento de crise, de isolamento social e de pandemia tem sido um acelerador também para muita coisa, né? E aí ele comentou, foi um acelerador não apenas para negócios, empresas similares, acelerou demais a área da educação pública do estado de São Paulo. Nós, professores, vimos a necessidade de dominar ferramentas tecnológicas para diminuir a distância entre os professores e os alunos, mas ainda é complexo devido à desigualdade social existente em nosso país, né? Então, de fato, né, a gente vê um momento que, na verdade, antes desse momento de pandemia, né, muitas organizações já faziam trabalho com educadores, pensando, né, em como é que a gente pode inovar dentro da sala de aula, a inovação para além de aspectos tecnológicos, né, como é que eu ofereço uma aula mais atrativa para o meu aluno e tudo mais, mas também pensando em alternativas digitais, sem nunca esquecer também que a gente vive num país extremamente desigual e que simplesmente transferir o processo educativo para um processo digital, ele não resolve todos os problemas, até porque a gente vai ter diversas famílias aí nas comunidades mais vulneráveis que não vão ter um equipamento tecnológico, não vão ter uma internet de qualidade, né? Enfim, diversas questões de desigualdade aqui. A Jéssica mandando boa noite, Jair Pedrosa, boa noite, muito boas essas relações de tendências, Renan, então parabéns aí pelo conteúdo que você foi separando. A Yubis é de Boa Vista, olha aí, de Roraima, massagista, tem negócio de estética, ela está falando aqui que está sendo muito afetada pelo coronavírus. Vamos ver quem mais está por aqui. Maravilha, galera. Quem tiver pergunta pode ir mandando aqui, que a gente vai respondendo. Renan, acho que uma coisa que a gente tem comentado muito é que ninguém vai sair desse momento de pandemia como entrou, né? A gente tem aprendido desde utilizar novas ferramentas, como o Lucas, que era o professor, comentou aqui, até pensado em novas estratégias para impactar o público, né? Dentro do Conselho Nacional de Juventude, a gente está fazendo muita coisa também, né? Você quer compartilhar um pouco de quais estratégias estão sendo encaminhadas, né? Hoje a gente iniciou um seminário também, quer compartilhar com o pessoal? Pode ser. Legal, gente. Com certeza, Rafa. A certeza que a gente tem num cenário de incerteza é essa, né? Que ninguém vai sair do jeito que entrou. Mais do que nunca, as mudanças estão acontecendo de uma forma muito acelerada, e eu endosso a opinião que eu não lembro quem colocou aí, que de fato isso é bastante preocupante no cenário de desigualdade social do nosso país, né? Da falta de acessibilidade a algumas oportunidades, algumas plataformas, a tecnologia, a informação que algumas pessoas do nosso país, algumas pessoas não, né? Grande parte da população ali que vive numa faixa de extrema pobreza, e pobreza não conseguem ter. Então, de fato, o desafio é como a gente continua acelerando o processo de evolução e desenvolvimento do país, sem que seja necessário uma crise sanitária para que isso aconteça e sem também deixar ninguém para trás, né? Então, eu acho que esse é o desafio, como a gente evolui sem deixar ninguém para trás. E no Conjuve, né, já fazendo o link com o Conjuve, a gente tem buscado trazer para as discussões exatamente esse ponto, assim, né, Rafa? Então, o seminário de inclusão produtiva que a gente teve hoje chama justamente Transformando o Potencial em Potência, né? A gente vê uma nação aí que vivia até recentemente ali, vinha o seu auge do bônus demográfico ali, com a sua população ativa, né, apta a trabalhar, em sua maior parte. De fato, o país vivendo uma oportunidade em que a gente poderia aproveitar de todo esse potencial, convertendo em potência para gerar muita riqueza e produção para o nosso país. Porém, quando a gente olha para a realidade, os números não são muito animadores, né? A gente vê ali
mais de 20% dos jovens de 18 a 24 anos desempregados. A gente vê 11 milhões de jovens sem estar trabalhando e, ao mesmo tempo, sem estar se qualificando para se capacitar para ingressar no mercado de trabalho. E a gente sabe que muitas vezes não é culpa do jovem, não é falta de querer ali, é falta de apoio, de não ter algumas necessidades básicas ali para poder se preocupar com a educação, né? Antes de eu me preocupar em aprender, eu preciso me preocupar se eu estou com fome ou não ali, né, nas minhas condições básicas e essenciais de vida. Então, a gente trouxe para essa discussão e para esse debate aí dentro do primeiro seminário virtual de inclusão produtiva, empreendedorismo e empregabilidade juvenil, alguns atores estratégicos da sociedade para que a gente consiga ter as diferentes óticas sobre a temática que é tão importante para o nosso país, que é a de inclusão produtiva e empregabilidade, né? Ali a gente trouxe um recorte da juventude, mas ele se reflete aqui para a nossa discussão também, né? Com postos de trabalho fechando, a nossa produtividade caindo, a gente aí teve aí no setor da indústria, né? Eu vi o fechamento do mês de março, foi o pior em 18 anos, né? Que a gente vive, então, de fato, isso vai afetar muito a nossa economia, né? E aí o que a gente fez foi promover essa conexão e essa conversa entre gestores públicos, jovens e empregadores. Ali hoje no nosso painel a gente teve o deputado Felipe Rigoni trazendo uma visão lá do Legislativo, a gente teve uma profissional, a Carolina Naomi, que é CEO hoje das maiores consultorias de RH, que estuda formação de competências e habilidades no jovem para inserção no mercado de trabalho. A gente teve ali também com a gente o subsecretário de Capital Humano do Ministério da Economia, falando sobre a temática também, agora no final. Enfim, foi uma discussão bastante rica e que a gente promoveu essa conexão, promoveu a discussão sobre a pauta e no último dia a ideia é que a gente saia com muitas ideias ali, muitas pautas propositivas para incorporar na nossa carta de recomendações e medidas ao Ministério da Economia, ao Ministério da Cidadania em relação à temática da empregabilidade juvenil. Então, enquanto Conselho Nacional da Juventude, Rafa, a gente tem feito mais uma série de ações, né? Enfim, a gente instalou um comitê de crise, se dividiu em alguns grupos de trabalho. O que eu represento e coordeno é o de inclusão produtiva, que inclusive o CIEDES faz parte, o Rafa faz parte, numa cadeira de suplente, mas também existem outros grupos de trabalho lá dentro, como, por exemplo, um grupo de informação e combate a fake news, a gente tem um outro grupo de trabalho voltado para a educação e um outro grupo de trabalho voltado para a sustentabilidade financeira das organizações. Então, trouxe esse contexto geral, que inclusive, pessoal, convido vocês, tá? Tem conteúdos muito relevantes ali rolando, a gente vai ter, no último dia, a gente estava falando de entender as diversas realidades do nosso país, para não deixar ninguém para trás, a gente vai ter no último dia uma pauta que chama Pela Ótica dos Diversos Brasis, né? O Brasil é muito grande, tem problemas de dimensões continentais ali. Então, a gente vai trazer para a discussão o cacique Anuiá, representando a juventude. Acho que o Renan teve uma pausa ali na conexão dele, daqui a pouco ele retoma aqui. Estava compartilhando, né, que no último dia do seminário a gente vai ter um cacique compartilhando um pouco da realidade da sua comunidade também. Renan destravou ali. Quer seguir, Renan? Pode contar aí o que a gente vai ter. Exato, a gente vai ter o cacique Anuiá, representando as juventudes indígenas, o Samuel Emílio, representando a Educafro, né, e o movimento de jovens negros ali também. A gente vai ter também a Renata Leal, representando o Youth Voices Brasil, uma perspectiva de interseccionalidade, não sei se todos estão familiarizados com o tema, mas é como que os diversos aspectos da sua vida, enquanto pessoa, te influencia na temática e faz com que você entenda a oportunidade de trabalho de uma forma diferente, ou receba de forma diferente a oportunidade de trabalho, né? Então, enfim, pessoal, acho que tem muita sinergia com o que a gente está conversando, só que aqui a gente está olhando na ótica, talvez, de quem cria e quem gera o posto de trabalho formal ali, do empregador, e ali a gente estava olhando na ótica de quem está ingressando no mundo do trabalho, né? Então, enfim, convido todos vocês a participarem, sigam lá na página do Instagram, @conjuvebr, e lá vai ter o link de inscrição no Simpla, que você recebe o link da live, beleza?
Perfeito, Renan. E aí, só reforçando, né, a live começou, o seminário começou hoje, a gente segue com programação amanhã e sexta. A programação, ela vai das 2 às 4, é isso, né, Renan? Perfeito. Muito bem. Mais um pessoal entrando aqui, mandando um oi. Natália, Leandro, Xanda, que é uma empreendedora do TI aqui. Só reforçando para quem não pegou desde o começo a live, com o fechamento dos TEIAs, né, por conta do isolamento social, a gente tem oferecido uma série de atividades online. Na página da Desampa vocês conseguem conferir a programação da semana, então vocês conseguem ver quais são as outras lives que a gente vai oferecer. Na quarta-feira que vem, a gente vai ter aqui a Ednusa Ribeiro, ela é a fundadora do coletivo Meninas Marim, que é um coletivo com aproximadamente aí 100 mulheres empreendedoras que produzem artigos, né, da cultura afro. Ela vai compartilhar aqui como é que o grupo está lidando com o momento de pandemia, com enfoque, né, a fala dela vai ser com enfoque em vendas, para dizer quais são as estratégias que elas estão adotando durante e o que elas estão prevendo para após o período de pandemia, tá? Então, fiquem atentos aí à programação. Eu tinha compartilhado com vocês também, a gente está com uma outra iniciativa de apoio aos empreendedores, que o Renan mencionou de novo na sua fala, que é a Rede de Mentores, né, que é uma iniciativa que apoia pequenos empreendedores com mentorias online gratuitas, e a gente tem uma série de outras atividades também. Renan, da conversa que a gente tem tocado no seminário, principalmente, né, a gente traz o tempo todo ali uma relação tanto de como a pandemia ela afeta o empreendedor, como ela também afeta quem está em busca de emprego, né? Você compartilhou uma série de tendências aqui, a gente já consegue ter uma visão, né, do que a gente tem de tendência após esse momento. Se nesse momento a galera está buscando empreender mais porque está perdendo o emprego, ou se a galera que estava empreendendo tem ficado menos animado, porque de fato empreender nesse período é difícil, ou a gente ainda não conseguiu observar alguma coisa assim? E aqui é muito momento de troca de impressões, né? Fica à vontade. Então, a gente já vivia um problema de desemprego ali, pelo menos no recorte da juventude grande, né? Antes do, igual eu comentei aqui, antes mesmo da pandemia. Agora, com esse isolamento social, a gente viu as medidas, né, adotadas pelo governo, flexibilizando a jornada de trabalho e, consequentemente, a redução de salário, mas a gente sabe que, ainda assim, muitos pequenos negócios ali, principalmente, não vão ter caixa para se sustentar nesse tempo e nesse período de isolamento e com essa redução drástica de consumo. De novo, assim, o que eu vejo, né, que de tendência, eu trouxe aqui um pouco das 10 tendências, mas trazendo um aspecto mais genérico, eu vou reforçar uma fala que eu acho que as prioridades, como elas vão mudar, né, agora é certeza que as prioridades, as tendências de consumo vão mudar, a gente vai ter que descobrir quais vão ser as novas dores agudas que esse mercado e que esses consumidores vão ter. Porque se a gente começar a entender o que ele está precisando, o que o consumidor está mais sentindo necessidade nesse momento, às vezes, né, bem como o CIEGS mapeou, uma necessidade grande do empreendedor, por exemplo, para esse momento, era ter mais informações, ter o conhecimento de como fazer uma gestão financeira básica para conseguir controlar suas saídas agora nesse momento de pandemia. Então, a partir da identificação dessa necessidade, lançaram um programa aí, da Rede de Mentores. Da mesma forma, né, a gente tem visto, por exemplo, eu conheço uma série de empresas que desde antes da pandemia já estava trabalhando bastante com a questão remota, e aí lançou agora uma série de conteúdos específicos para isso, tem atraído um público muito grande, se posicionando como referência e expert no assunto de trabalho remoto, né? A gente vê, agora trazendo uma segunda tendência, assim, também, sem ser tanto mercadológica, assim, e mais na relação de liderança e de gestão das organizações, é que quais são as consequências de você migrar o seu trabalho, no qual você tem o controle ali no dia a dia, com o seu time,
e tudo mais, você tem a garantia que o cara vai lá, vai bater o ponto, vai estar lá trabalhando, e agora não. Que consequência que isso gera? Se a gente parar para pensar, uma primeira consequência que é bem evidente é a desconfiança, né? Eu não sei se quem trabalha em empresa com um maior número de funcionários está passando por isso, mas, cara, uma tendência que a gente vai precisar no futuro, nas relações de trabalho, é aprender a trabalhar com base na confiança, mais na confiança e menos no controle, né? Cada vez mais isso tem caído, isso já era tendência antes e tem ficado cada vez mais forte. Se era obrigado você ir lá bater ponto, ter uma jornada rígida de trabalho, com horas definidas, porque, assim, será que de fato isso garante a produtividade? Será que as pessoas não têm diferentes modos de se comportar, hábitos de vida? Se eu trabalhar melhor à noite, eu não posso trabalhar à noite contando que no final do dia eu entregue o meu resultado, né? Então, essa flexibilidade na jornada de trabalho, ela traz consigo a questão da confiança, né? E se apoiar em confiança é extremamente importante nesses momentos e para essas tendências. Para você conseguir confiar nas pessoas, você precisa estar num ambiente de segurança também. Então, eu até quero deixar aqui uma referência, se vocês quiserem se aprofundar no assunto. Tem um livro do Simon Sinek que ele traz, que chama Líderes se servem por último. Tá? Não sei se vocês já chegaram a ter contato com essa referência. O Simon, ele é da referência do Golden Circle, né? Comece pelo porquê e tal. E aí ele traz a reflexão, ali ele traz uma série de questões de liderança, e uma delas é que o papel do líder é criar um ambiente de confiança e de segurança para as pessoas. Porque se você não cria esse ambiente, esse círculo de segurança que ele chama, se você não cria esse círculo de segurança, automaticamente as pessoas se unem em grupos melhores, em que elas sentem seguras e confiam nessas pessoas, e se viram para se proteger do ambiente externo. E se isso acontece dentro das empresas, é ali que surgem, né, as panelinhas, aí começa a fofoca aqui de gestor, e isso aí derruba qualquer cultura organizacional forte, pautada na confiança, em que as pessoas vão se sentir confortáveis no trabalho. Então, isso, enfim, impacta diretamente o desempenho e a performance da organização como um todo. Então, Rafa, trazendo assim, né, resumindo o que eu trouxe, em termos de tendência, primeiro, as prioridades vão mudar, então a intenção é conseguir validar melhor quais são os novos problemas, as novas dores que o mercado vai sentir, e você se antecipar isso e se posicionar com a sua solução para aquilo. E o segundo ponto é que o trabalho baseado na confiança, acredito que vai ser importante nessa segunda era nossa aqui pós-pandemia. Perfeito. Essa reflexão sobre liderança a gente está colocando num outro patamar agora, né, em que a gente tem uma série de serviços, né, que as pessoas estão desempenhando o seu papel à distância, e ter saber trabalhar essa autonomia, e a autonomia tem duas partes, né, eu enquanto líder confio na minha equipe, e eu enquanto equipe também, eu tenho uma autonomia responsável, né? Então, desenvolvo meu trabalho, faço minhas entregas, como você disse, né? Eu posso ter autonomia desde que eu faça a minha entrega no final do dia, né? Então, a gente começa essa discussão sobre liderança de um outro lugar. E aí, uma outra discussão que já existia antes desse período de pandemia, mas que é intensificado, a importância do papel do líder, que é aquela pessoa que vai junto com o time, faz o time se sentir bem, confortável para produzir junto, né? E não aquela posição conservadora de chefe, que o tempo todo se reafirma em cima da equipe e tem uma cobrança que é diferente daquela de ter a equipe do seu lado e ir fazendo junto, né? Acho muito bacana essa reflexão. Rolou um movimento muito legal aqui de comentários, né, que eu vou compartilhar. Eu recebi aqui uma informação que a Iubes, né, que é lá de Roraima, é uma empreendedora que participa de um programa nosso. Ela é venezuelana e faz parte de um processo formativo lá. Ela compartilhou aqui, né, que era massagista, e aí depois a Xanda, né, que é uma empreendedora que participa de um programa que a gente do TEI aqui em São Paulo. Ela colocou, né, primeiro uma dica, né, que neste momento precisamos pedir ajuda em enxergar parcerias,
Então, só aqui acho que já é um comentário que rende, né, a gente conversar um pouco, tanto o modo de operação do Conjuve, que nada mais é, né, do que um conselho que ele coloca junto ali representantes do governo e da sociedade civil para poder discutir ali, né, poder discutir ali temas relacionados à juventude, e aí empreendedorismo é uma das temáticas, né, presentes. A gente criou uma comissão especial para falar de inclusão produtiva dentro do Conjuve nesse ano, e aí esse trabalho, né, de unir público, privado, diversas organizações da sociedade civil é extremamente importante para o funcionamento e para o encaminhamento de diversos temas. Esse é um módulo que o CIED sempre trabalhou também, então uma organização que existe há 22 anos, todos os nossos projetos acontecem sempre em parceria com instituições ou público ou privado ou outras organizações da sociedade civil, assim como é a proposta do TEIA, que, né, surge dentro da DESAMPA, que é uma agência dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do município de São Paulo, que faz parcerias com organizações da sociedade civil, como o CIEDES, como a Ecocultural, como a Pro Brasil, como o Empreende Aí, e essas organizações fazem o trabalho de apoio ao empreendedor. Então, acho que uma tendência também, né, Renan, é que a gente tenha cada vez mais essas organizações de diferentes esferas se aproximando para fazer trabalhos juntos. A gente tem percebido que, de fato, um trabalho próximo, né, um trabalho em rede, ele é muito mais funcional do que quando a gente fica querendo mudar o mundo sozinho. Então, sempre quando eu faço a apresentação, né, da missão do CIEDES, que parece meio filosófica, que é construir redes para a prosperidade, tem duas palavras-chave aqui, né, que é redes, que é justamente reconhecer que o Renan faz um trabalho legal, lá pela Brasil Júnior, pelo Conselho Nacional de Juventude, eu faço um trabalho legal no CIEDES, né, a ADESAMPA faz um trabalho legal, mas se a gente junta todo mundo, a gente consegue fazer um trabalho muito melhor. E o outro termo é prosperidade, que para a gente é melhor saúde, melhor alimentação, renda para todos, respeito com todos e com a natureza, enfim. E aí, dentro desse papo de troca aqui, a Xanda trouxe, né, essa dica aí de aproximação, ela colocou aqui um exemplo, né? Por exemplo, a moça de Boa Vista, que tal fazer parceria com quem produz produtos naturais? E você, com seu conhecimento, indicar e falar de como usar um óleo, sais, sabonetes líquidos que ajudam com a higienização. Ou então, como fazer banhos, algo que relaxe. Ajudar quem está em casa e pode transformar o ambiente em um lugar mais harmonioso. Incensos, alguma forma de relaxar. Com exercício, quem sabe é um caminho. Então, assim, é o momento também da gente pensar fora da caixa, né? Pô, legal, eu trabalhava produzindo X, esse momento de crise ele serve para reinventar também, né? O famoso caos, né? Que gera as mudanças ali e que geram grandes transformações, né? Exatamente, Rafa. Só fazer um complemento no que você falou, né? Dentro dessa movimentação aí super bacana que aconteceu. Quando eu trouxe a primeira tendência, que era basicamente as crises obrigam as comunidades a se unirem e trabalharem mais como equipes, seja nos bairros, entre funcionários, entre empresas, seja o que for, e faz comparação com os períodos de guerra, eu acho que era justamente isso, assim, né? Porque num cenário em que eu não estou mais falando, eu não sou suficiente sozinho, é quase que isso, eu não sou suficiente sozinho, eu preciso me abrir para outras pessoas me ajudarem, e eu também preciso ajudar outras pessoas. E essa colaboração, essa cooperação, ela parte do seguinte pressuposto, que já parou para pensar que a minha maior dor pode ser a sua maior força, e vice-versa? A sua maior dor pode ser a minha maior força, né? Se eu tenho alguma coisa aqui em abundância e você tem aí em escassez, a gente pode se complementar sem problema algum, né? Então, acho que perfeita análise, assim, esse insight de parcerias, pô, já parou para pensar que você pode se juntar com empresas de cosméticos e vice-versa, assim, pode ser a melhor coisa a se fazer no momento, né? Eu também posso trazer até um outro exemplo, assim, meu, que eu, além de tudo aqui, agora uma coisa nada a ver, assim, eu gosto bastante de música, e eu montei um home studio aqui na minha cidade e tal. A gente começou há pouco tempo não, há um bom tempo, só que ele ainda é bem pequenininho, e aí a gente começou a pensar exatamente dessa forma, sabe? E se a gente começar a fazer parcerias com outros artistas, se a gente começar a fazer parceria com bares, né, da cidade, que conhecem esses artistas,
A gente oferece aqui, o que a gente tem em abundância? A gente tem um estúdio ali, a gente consegue oferecer a produção do trabalho para as pessoas, né? O que a gente quer? A gente quer ter acesso a esses artistas, só que eu não tenho acesso a esses artistas. Quem que tem acesso a esses artistas, sabe? Quem que pode querer? Então, por que a gente não começa a fazer live, né, desse pessoal agora na pandemia, dos artistas, nos bares? Assim a gente divulga o bar para quando a pandemia voltar, eu pego o contato daquele... Enfim, acho que aí precisa ter muito do aspecto criativo de vocês, né? Primeiro, o que na minha cabeça é a criatividade? Nada mais é do que você acessar o seu background de informações, todo o seu espectro de conhecimento que você adquiriu ao longo dos últimos anos e fazer correlações. Então, é legal vocês cada vez mais se inserirem no ecossistema, né, especificamente do nicho em que você atua, para conseguir fazer essas correlações, enxergar essas oportunidades com criatividade. Perfeito, Renan, muito bom. A gente teve mais um comentário aqui da Vilma, né, que é reforçando, né, a importância de trabalhar junto e conseguir impactar mais pessoas. A gente tem desenvolvido uma série de novos projetos, né, nesse período de isolamento, justamente fazendo esse tipo de conexão. Então, a gente começou no Ceará e no Rio de Janeiro, e em breve a gente vai começar em São Paulo, chamado Pessoas e Negócios Saudáveis, que é uma iniciativa em que ela tem o objetivo final dela é distribuir quentinhas para as famílias mais vulneráveis dentro de comunidades mais vulneráveis, né? E é um trabalho em rede em que é uma iniciativa do CIEDS, a gente tem algumas empresas que apoiam a iniciativa, a gente faz a seleção de organizações de base comunitária, que são as organizações que estão ali no dia a dia dentro das comunidades, oferece um processo de capacitação. Essas instituições têm uma missão de contratar pequenos empreendedores que trabalham com produção de alimentos e fazer a seleção das pessoas dentro daquela comunidade que mais necessitam, né? Então, no final do dia, você tem ali o CIEDS fazendo uma gestão de um processo formativo com essas organizações de base comunitária, consegue oferecer a formação empreendedora, gera renda para o empreendedor ele recebe um valor, né, por cada quentinha que ele produz, e a comunidade ela tem acesso ao alimento ali todos os dias. A gente está ampliando essa iniciativa. Antes a gente começou distribuindo 50 quentinhas por comunidade, por cada uma das comunidades que a gente estava atuando. Agora a gente ampliou, são 300 quentinhas por comunidade, isso no Ceará e no Rio de Janeiro. Em breve a gente vai começar em São Paulo também. Inclusive, empreendedores, né, que queiram participar das nossas rodas de conversa, processos formativos, assim como a gente tem a live aqui na Desampa, a gente tem um encontro com empreendedores, também promovido pelo TEIA, né, no mês passado, e esse mês, o CIEDS vai fazer em parceria com o pessoal do TEIA Taipas, então o Manu tinha dado um oi aqui, a gente faz um encontro junto. O primeiro encontro foi mais para ouvir as principais dores dos empreendedores nesse momento, né, pela rede de mentores a gente fez um mapeamento também, e aí até compartilhando a partir de uma outra fala que o Renan fez, né, de entender as dores desse momento, a gente percebeu, Renan, nesse momento, os pequenos empreendedores trazendo as necessidades, principalmente dentro de 3 temas, né, que é a parte de marketing e ferramentas digitais, considerando que muitos desses estão migrando a sua atuação de um espaço físico para um espaço digital. Então, por vezes, aquele empreendedor que tinha ali uma loja ou que vendia na casa dele mesmo, sei lá, na garagem, em algum espaço, que está parando de atender o seu cliente final presencialmente e passa a atender pelo digital, seja no ramo alimentício, por exemplo, que ele começa, sei lá, a fazer entrega pelo iFood, ou ele tem alguém ele mesmo vai fazer entrega, enfim, ele viabiliza isso de alguma maneira, seja por algum outro nicho de mercado, né? Então, como a nossa empreendedora lá de Roraima, né, e a nossa empreendedora aqui de São Paulo estava conversando, eu sou massagista, como é que eu posso trazer alguma outra, por algum outro caminho, né, pensar se eu tenho um cliente que ele vai até mim, né, buscar a massagem, que outro serviço eu posso oferecer para ele nesse momento, né? A gente teve uma live aqui, justamente pensando nessa questão do digital, que foi com a Bianca falando sobre como fortalecer o seu negócio nas redes sociais durante o período de pandemia. E uma coisa que ela dizia esse momento pode ser que não seja um momento que você venda mais, mas pode ser um momento que você mais vai se aproximar do seu cliente. Então, você vai publicar informações ali que o seu cliente veja conexão,
Você vai publicar ali diversas temáticas e num dado momento futuro, se você não estiver vendendo mais agora, porque alguns nichos estão, inclusive, vendendo mais durante esse período, e aí semana que vem, já fazendo o merchan, né, a gente vai ter uma convidada aqui para falar de vendas, pelo menos você nutre uma relação, e esse cliente vai seguir com você no momento futuro. Um segundo tema que a gente identificou muita gente precisando de apoio, que foi o tema que a gente trouxe na segunda live, foi de um apoio jurídico, porque muitos empreendedores tinham uma série de contratos ali feitos, e eles tiveram que fazer uma revisão desses contratos, desde um contrato de aluguel, por exemplo, e aí a gente convidou aqui um advogado que falou sobre contratos de aluguel, sejam eles residenciais ou comerciais, assim como como é que você renegocia com um possível fornecedor que você tinha um contrato para fornecer matéria-prima, etc. E um terceiro tema, que foi o que a gente trabalhou na nossa terceira live, era sobre finanças. Então, como é que a galera consegue se organizar financeiramente nesse momento? É o momento de investir mais no negócio? É o momento de segurar um pouco, porque você não sabe ao certo como o mercado vai reagir nos próximos meses? E aí a pessoa que a gente trouxe, ela tem até uma startup que ela trabalha com a questão de crédito, e aí ele trouxe muito uma reflexão de não saia pedindo crédito loucamente, né? Ele que tem uma startup de crédito trouxe esse ponto. Reflita se de fato é o melhor momento para você pedir, porque o crédito nesse momento, ao invés de ser uma solução, ele pode ser mais um problema. Então, o dinheiro pode chegar agora, você pode, né, pagar suas contas, honrar seus compromissos e tudo mais, mas se é um crédito que você vai ter que pagar amanhã ele pode virar um outro problema, né? Então, ele traz muito uma análise de cenário. Então, principalmente o pequeno empreendedor, como você comentou, que é a pessoa que muitas vezes não tem um recurso financeiro ali para a sustentabilidade do seu negócio por muito tempo, é bom ele tomar cuidado na hora de pedir um empréstimo, né? E aí a gente está abrindo esses espaços de diálogo direto com os empreendedores para que eles digam quais outros temas eles querem que a gente traga aqui para discussão. Então, nos nossos encontros com empreendedores, nas próprias lives, né, caso alguém queira solicitar apoio em alguma temática, pode deixar o comentário, mesmo depois da live, o vídeo fica disponível no Facebook da Desampa, pode comentar lá quais são os temas que vocês querem que a gente traga reflexão aqui, tá? Rafa, você pode trazer esse feedback. Não, pode falar. É que eu estava refletindo sobre isso, né, que você estava falando de novo da massagista, né? É que eu lembrei de uma outra situação para mim que me ajudou muito, assim, a pensar como que a gente... Basicamente, foi na minha empresa júnior, né, quando a gente era uma empresa júnior de engenharia civil, a gente tinha que... É uma meta muito alta para bater até o final do ano de vendas de projetos de engenharia civil, e a gente estava explorando uma nova problemática que surgiu por uma mudança de contexto, igual a gente está vendo agora, em que as prioridades mudaram. Então, por exemplo, lá eles fizeram uma alteração na lei que ia começar a autuar as pessoas que não estivessem com seus imóveis regulares, né, com a planta regular ali. Um minuto. Ainda bem que não é ao vivo, né, para não contaminar vocês aí. É ao vivo, mas não é presencialmente. Mas o ponto bom da gente estar à distância, né? Exatamente. Mas enfim, e aí fizeram essa alteração na lei e a gente identificou, que isso ia ser uma nova tendência ali, as pessoas iam começar a procurar para regularizar suas casas. Só que qual que era o ponto? A maior parte dos imóveis que estavam irregulares eram em conjuntos habitacionais, que você tem aquele modelo padrão de casa, daí tipo, a galera sempre faz um puxadinho no fundo, uma área de um pouco mais extensa depois, não regulariza, porque não tem conhecimento, informação e nem dinheiro sobrando para contratar um engenheiro para fazer aquele serviço. E a gente identificou essa problemática, montou um modelinho de negócio em parceria com a secretaria lá de planejamento, não em parceria, assim, né, mas a gente conseguiu um contato mais forte com eles ajudavam a gente a regularizar assim, os imóveis e tal, e foi o que dobrou ali praticamente o nosso faturamento. Tudo que a gente tinha faturado num ano, em 10 meses a gente faturou de novo, só que em 2, né? Então, tipo assim, isso aumentou muito exponencialmente, não só por identificar essa oportunidade nova de mercado, mas também porque a gente identificou possibilidades de parceria. Então, qual foi a reflexão que a gente fez? Tá,
aonde que eu acho as pessoas que precisam de serviço de regularização. Antes da gente pensar em conjunto habitacional, olha o que a gente fez. A gente pensou, não só a pessoa física, mas pessoa jurídica também precisa regularizar, né? Com auto de vistoria de corpo de bombeiro, uma série de documentos que se precisa para ter. Como que a gente... Eu não vou sair batendo de porta em porta ali. A gente até saiu batendo de porta em porta na época, só que não deu certo, obviamente, porque imagina um aspirante a engenheiro batendo no seu comércio ali, perguntando se precisa de um serviço de regularização, isso nem passa um ar tão profissional para a questão, né? E daí o que a gente fez foi identificar que as pessoas que precisavam regularizar sua documentação para garantir o alvará do seu negócio ou para não ser autuado, basicamente eles estavam nos escritórios de contabilidade, porque era lá que, de fato, os contadores identificavam essas necessidades de regularização, só que o contador não é um engenheiro, ele não faz esse serviço. E o que a gente fez foi começar a fechar parceria com o escritório de contabilidade, porque, para ele era um problema isso, ele precisava que o cara regularizasse o negócio dele, só que ele não sabia regularizar, ele não era engenheiro, não podia assinar o projeto, e ao mesmo tempo isso empacava os processos de aprovação e de liberação dos clientes dele. Ao mesmo tempo, ele também não se sentia seguro para fazer indicações para profissionais que ele não conhecia, e normalmente escritórios de engenharia acho que não acabam pensando nisso, assim, né? Foi uma sacada que a gente teve, e aí começamos a fechar parceria com o escritório de contabilidade, fornecia um serviço mais completo para o cara, ele indicava para a gente os clientes dele, e a gente começou a ter muito mais demanda de serviço e cliente por indicação dos escritórios de contabilidade que a gente fechou parceria. Então, de novo, a sua dor pode ser uma força do outro, a sua força pode ser uma dor do outro negócio, né? Então, mais um exemplo aí para tentar ter alguns insights. Agora, eu não conheço tanto do mercado, do nicho de massagem, mas pode ser que você, com essa informação, consiga refletir sobre isso. Muito bom, Renan. Bom, só com essa ideia que você compartilhou aí, eu já estou pensando em um monte de pequenos empreendedores aqui que trabalham nesse ramo, que eu vou falar, procura os escritórios de contabilidade, é lá que está o pote de ouro. Renan, a gente está caminhando para o final aqui, a gente já está com mais de 1 hora de live. Só responder aqui, a Emily Ribeiro perguntou quem vai ser a convidada para falar de vendas. Emily, vai ser a Ednusa Ribeiro, maravilhosa, fundadora do coletivo Meninas Marim, um coletivo com quase 100 empreendedoras afro, e elas vão compartilhar aqui quais estão sendo as estratégias adotadas para as vendas durante o período de pandemia. Elas que, entre os serviços, né, elas trabalhavam com a realização de feiras que vendiam, né, os seus produtos, sejam eles alimentícios, de moda, etc. As feiras não estão acontecendo, e elas encontraram saídas para continuar vendendo. Então, assim, tenho certeza que vão vir ótimas estratégias para vender durante o período de pandemia e após o período de pandemia. Então, quarta-feira, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, às 6 horas, às 18 horas, a Ednusa vai estar aqui compartilhando um pouco de estratégias de vendas, beleza? Bom, a gente vai encaminhar para o encerramento aqui, então. Renan, você quer fazer alguma fala aqui para a gente fechar? Não, só agradecer, pessoal, pela conversa aqui, né? Espero que tenha sido proveitoso para vocês de alguma maneira. Essa era a minha intenção. Obrigado, Rafa, pelo convite, né? Deixo aqui o Conjuve à disposição também, o Conselho Nacional da Juventude, tudo que vocês quiserem, enfim, podem entrar em contato lá pelas redes sociais. Reforço o convite para participarem do seminário que está acontecendo. Amanhã e depois de amanhã a gente tem, hoje já foi o primeiro dia, foi bem bacana. Tenho certeza que amanhã e depois vai ser ainda melhor, das 14 às 16 horas, tá? A gente disponibiliza o link assim que vocês se inscreverem ali no link que está na bio ali, né, da página do Conjuve BR no Instagram, e fico à disposição. Obrigado, Rafa, pelo convite. Imagina, né? Eu que agradeço aí a disponibilidade em participar. Reforço aqui o convite. Hoje foi muito legal o seminário realizado pelo Conjuve. Amanhã e depois de amanhã também tem convidados de peso, então tenho certeza que vai ser tão produtivo quanto. Eu vou me despedir por aqui também, mais uma vez compartilhando, né, essa iniciativa, essa live é realizada pelo TEIA, que é uma iniciativa, né, da ADESAMPA, e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do município de São Paulo,
com realização, com operação das organizações parceiras, né? No caso, a live de hoje foi realizada pelo TEIA Centro, que é gerida pelo CIEDES, e vocês podem conferir a programação na página da DESAMPA, com uma série de lives e outros conteúdos formativos, e eu volto quarta-feira que vem para a gente falar sobre vendas durante e após o período de pandemia, tá bom? Beijo para vocês, fiquem bem e, se possível, em casa. A gente se vê quarta-feira que vem. Tchau, tchau.